Povo de Deus, Shalom, graça e paz, que coisa boa a gente estar junto mais uma vez, que maravilha do céu a gente poder compartilhar a palavra. É uma bênção para a gente, é de Deus, é edificação, é refrigério para a alma da gente e é o momento que a gente tem para pensar na vida aquilo que realmente importa. É sobre isso que a gente vai conversar nesse capítulo 3 de Esdras e para a gente começar, a gente vai orar. Logo depois a gente vai louvar o nosso Deus, amém? Pai de misericórdia, que tempo tão bom, meu Deus. Que tempo precioso, Pai, que a gente pode desfrutar da Tua palavra, Deus. Juntar as nossas vozes, as vozes dos anjos, Deus, que cantam, que Te louvam perpetuamente. A gente precisa da eternidade, Deus. A gente precisa, Deus, estar perto do Senhor. Então, que esse tempo que a gente tem aqui seja um tempo de proximidade, de despertamento, Pai, maior para as coisas do Teu reino, para as prioridades da nossa vida, no nome de Jesus. Vamos louvar, povo de Deus, o nosso Deus vivo e verdadeiro. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Dos Teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber dos Teus rios, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas, eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor.
és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Senhor, ensina-me a tua canção, mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo. Meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, me ensina a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Mergulhar em teu ser, encontrar-me contigo, meu maior prazer, meu maior prazer, ser teu amigo. Ouvir tua voz, as batidas do teu coração. Fala, Senhor, fala, Senhor, ensina-me a tua canção. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. Conhecerei e prosseguirei em conhecer-te, Senhor. Me lançarei com tudo que sou nas profundezas do teu imenso amor. Te amarei com meu coração, com todas as minhas forças, e cantarei louvores a ti, meu Deus, meu Redentor. A ti, meu Deus, meu Redentor. Povo de Deus, capítulo 3 de Esdras. Esse capítulo ele não é muito longo, no entanto, ele tem ensinamentos profundos sobre aquilo que realmente importa na vida da gente.
Vamos entender, e obviamente os irmãos têm acompanhado aqui o momento do pastoreio, mas a princípio a gente precisa ressaltar que Esdras ele está fazendo muito mais do que uma reforma religiosa, um resgate cultural. Esdras ele está promovendo aqui a reconstrução, ele sendo usado por Deus, a reconstrução da identidade do povo. E nesse capítulo 3 aqui, a gente entende demais aquilo que foi elucidado pelo próprio Jesus no Evangelho de João, no capítulo 4, quando fala que Deus ele procura verdadeiros adoradores e essa é a nossa identidade. Nós somos adoradores por natureza. No momento em que o povo de Israel e logo depois o povo de Judá, eles se desviam de Deus, o que sobra é uma identidade distorcida de gente que não era adoradora do Deus verdadeiro, mas era idólatra de deuses estranhos. E por conta dessa idolatria, desse desvio da fé, houve o juízo de Deus. E agora, depois do chamado cativeiro babilônico, o povo reestruturava a identidade a partir do culto a Deus. Capítulo 3 diz o seguinte: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Em se tratando de um documento histórico em que deveria haver precisão para que houvesse também credibilidade, Esdras ele se ocupa de datar cada coisa. Mas, mais do que a simples datação, Esdras ele está descrevendo aqui para todos nós entendermos qual é o espírito de adoração. E esse espírito de adoração não se dá simplesmente de maneira individual. Esse espírito de adoração, meus irmãos, ele acontece enquanto povo de Deus. Então, a identidade nacional do povo de Israel, do povo de Judá, no caso, era a identidade de todo aquele que vem depois e que se identifica não a partir dos laços de sangue, não a partir dos laços culturais, não a partir de um território ou de uma religião, mas do princípio norteador da identidade, a quem nós adoramos. E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases e ainda estavam sob o terror dos povos de outras terras. Ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Sírio, rei da Pérsia. Aqui a gente percebe com clareza que essa reconstrução da identidade do povo, enquanto povo de Deus, se tornou urgente. Não era simplesmente algo importante, era essencial. E ela acontece, quando os irmãos olham o versículo 3, que ocorre mesmo em meio às ameaças dos povos circunvizinhos, que não olhavam essa reconstrução como coisa boa. Havia agora no território de todo o Império Persa não mais países, mas províncias que eram geridas por sátrapas. E esses sátrapas dos outros povos começaram a olhar aquilo como uma coisa muito má.
Eles sentiam inveja, o ciúme, e nós sabemos que por trás disso tudo há uma batalha espiritual sendo travada. O culto a Deus, ele sempre encontrou inimigos na carnalidade e na própria figura de Satanás. Meus irmãos, para que a gente cultue a Deus, então a gente tem que ter a consciência de que nós não estamos simplesmente indo à igreja prestar um culto ou a qualquer momento da nossa vida, mesmo uma hora de devocional que a gente vai fazer, nós estamos lutando contra forças das trevas, contra a nossa própria carnalidade, que se a gente não cuidar, não priorizar, não entender como sendo essencial a nossa vida, nós vamos deixando de lado, nós vamos nos perdendo, inclusive numa religião vazia. E aquilo que carregava consigo uma chama, um avivamento, vai esfriando, vai amortecendo, vai apagando. Então, é preciso a gente ter esse alerta e, ao mesmo tempo, entender o senso de urgência que esse texto nos alerta, mostrando para a gente que cultuar a Deus não se trata de mero ritual, nem se trata de uma cultura ou mesmo de uma tradição. Trata-se da reconstrução da nossa identidade como verdadeiro adorador, como gente que, por conta dessa identidade, redireciona todas as prioridades da vida, inclusive os recursos financeiros e todos os motivos de festa para Deus. Então, nós estamos percebendo aqui que nessa pequena perícope que nós lemos, um redirecionamento de tudo aquilo que o povo chamava de felicidade. Então, se há festa, a festa é para Deus. Se há recursos, o recurso é para Deus. Por quê? Porque nós somos adoradores desse Deus. E sendo assim, meus irmãos, a gente caminha com toda a felicidade. O texto, ele continua para essa segunda parte, já trazendo um outro momento nesse relato. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem. Todo esse processo de culto demandava equipe de trabalho. Os sacrifícios, a organização, a ordem de tudo, demandava de gente que organizasse isso tudo. Então, a gente percebe que Deus ele chama pessoas, ele destaca pessoas para trabalhar, para que essa adoração ela seja viabilizada. Então, se apresentaram Jesua como seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Henadade, seus filhos, seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os filhos levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor, com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Começou a acontecer louvor ali. E o motivo do louvor é que houve um avanço aqui. Parece que o povo de Israel voltou assim, várias casas, fazendo uma analogia com o jogo de tabuleiro, e antes mesmo do templo existir, do próprio tabernáculo, Abel fez isso, Jacó fez isso, Abraão fez isso, eles tinham altares. E eles começaram a sacrificar novamente a Deus seus holocaustos no altar. Só que agora estava na hora de avançar e lançaram os fundamentos, não sem muita festa acontecer. E é interessante que na primeira perícope que a gente leu, a referência é Moisés, homem de Deus.
E aqui, quando se trata de adoração, de louvor, é segundo Davi. Então, eles estavam fazendo o resgate daquilo que era excelente para a honra e para a glória de Deus. A adoração a Deus, meus irmãos, é o que há de mais sério no mundo. A gente não pode se aproximar do nosso Deus sem oferecer o nosso melhor, a nossa maior disposição, a tudo que a gente tem e dedicar realmente a Deus. É isso que o nosso Deus espera de nós. É isso que se chama ser adorador em espírito e em verdade. É estar presente totalmente, é estar presente verdadeiramente, sinceramente a Deus, completamente rendido a esse Deus maravilhoso. E isso não se dá num ambiente meramente formal e religioso. É quando esse texto aqui, ele faz uma ressalva. Parece que há um breve rompimento dessa celebração em função de algumas pessoas que foram assim atacadas por um saudosismo muito complicado, difícil de se lidar. Diz assim: porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. A gente percebe que há aqui um certo rompimento. Aquelas pessoas que estavam ali há muitos anos e que tinham visto a primeira casa em todo o seu esplendor, né? O Templo de Salomão, em toda a sua beleza, elas ficaram muito tristes em verem aquele templo novo se erguer. De repente elas foram atacadas por esse saudosismo, não é? De que as coisas antigamente eram melhores. E a gente tem que ter muito cuidado, porque esse tipo de saudosismo, ele aponta para algo que não corresponde à realidade. Quando esses sacerdotes, esses levitas, esses chefes de família, essas pessoas idosas, eles ainda eram crianças e o povo foi levado ao cativeiro, ele foi levado exatamente porque o culto a Deus não estava sendo observado como se deveria. O povo estava entregue à idolatria e havia um desvio completo ali do povo. Então, o que havia sobrado era somente uma religião vazia de um povo que não mais se identificava a partir da adoração a Deus. Quando a gente ignora essas coisas, a gente fica pensando que a espiritualidade de antigamente era melhor do que a espiritualidade do hoje. Sem a gente perceber, a gente pode categorizar o nosso Deus como sendo patrimônio daqueles que vêm há muitos anos na igreja, ou patrimônios de certa casta religiosa que detém assim o monopólio sobre a presença de Deus. Quando na verdade o que estava acontecendo ali era o nosso Deus se erguendo e dizendo assim: esse povo inteiro pertence a mim, vou fazer deles adoradores. E aí foi quando a alegria, a celebração, ela abafa as vozes daqueles que viviam esse saudosismo. Nós devemos descartar completamente o passado, obliterar, achar que não é interessante, que não existe nada a ser ensinado no passado. Não é isso que eu estou dizendo, meus irmãos, mas a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de saudosismo que descola da realidade e lembra somente das parcialidades da história. Isso faz com que esse romantismo afaste a gente da realidade da nossa luta pessoal contra o próprio pecado. Talvez, antigamente, a pessoa que está envolta nesse saudosismo, ela tivesse uma sensação de um controle maior da vida, de que as coisas antigamente eram mais fáceis, né? E que agora está se perdendo um pouco esse controle. Há um momento, então, em que a gente percebe que a gente não tem mais todo esse protagonismo que a gente achava que tinha, que a vida ela não é tão pequena quanto a gente, incontrolável quanto a gente achava que ela era. O que a gente faz nesse momento?
a gente se entrega à celebração do Senhor de todas as eras, do Deus de todos os tempos, que governa a eternidade e faz o povo não se firmar num controle de um certo período da vida ou achar que certos momentos são mais fáceis do que outro, mas a despeito de todo o terror dos povos, das circunstâncias, inclusive das circunstâncias espirituais ao redor, a gente pode entregar-se completamente a Deus e descansar nele, porque a nossa vida pertence a Ele. Sendo assim, cada um dos nossos dias está contado, determinado pelo nosso Senhor, de modo que a gente não vai conseguir nunca alterar um dia sequer, a mais ou a menos que a gente vai viver, mas a gente, com base nessa adoração verdadeira, em fé ao nosso Deus, altera completamente a qualidade dos nossos dias. Eles se tornam mais leves, mais tranquilos, mais entregues, apesar das circunstâncias apontarem para terror dos povos ao nosso redor. A gente não olha para as circunstâncias, nós olhamos para os céus, nós transcendemos, nós somos aqueles que adoram o invisível, mas que é real. Nós somos aqueles que dispõem da ajuda dos céus e que Ele vem ao nosso socorro no momento em que a gente simplesmente se rende e adora a Deus. É interessante isso. Enquanto Jó, só para dar um exemplo para os irmãos, a gente caminhando para esse fim aqui, enquanto Jó sacrificava a Deus pelos amigos dele, Deus muda a sorte de Jó. Então, meus irmãos, o que a gente deve fazer é adorar ao nosso Deus e no tempo dele, circunstâncias, pessoas, tudo vai ser movido. O que não pode parar, a nossa essência, a nossa identidade enquanto imagem e semelhança de Deus. E sendo assim, nós adoramos, nós admiramos, nós nos reportamos, nos dirigimos ao Senhor do universo, que vive e reina para todo sempre. Amém, meus irmãos? É bom demais, não é? Vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus por esse tempo tão bom aqui. Pai de misericórdia, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom. Você tem derramado bênção sem medida sobre o teu povo, trazendo, congregando o teu povo, Pai, aqui na igreja para adoração, promovendo momentos como esse, meu Pai, onde a gente pode estar diante de Ti, Pai, diante da Tua palavra, Deus, e ser assim enriquecido, edificado, Pai, abraçado pelo Senhor. Que o Senhor abençoe todo o Teu povo e erga a Tua igreja em avivamento, em adoração a Ti, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te bendiga sempre, meu irmão, minha irmã. Bênção. Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com
que eu tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus.